A saúde mental e física está relacionada à prática de exercícios físicos e a uma alimentação saudável, o que significa dar preferência ao consumo de vegetais, como legumes, frutas e verduras, ao invés de alimentos industrializados, ricos em gorduras e açúcares. Mas os vegetais maiores e mais bonitos podem ser exatamente aqueles que foram cultivados com mais aditivos químicos e agrotóxicos. A gente vai nos mercados, a gente vê aqueles alimentos grandes, aqueles pimentões imensos, aqueles tomates imensos, bonitos, e a gente se encanta porque, nossa, quanto mais bonito, melhor. Não. Quanto maior ele for, mais agrotóxico ele tem. A legislação brasileira é muito permissiva em relação ao uso de agrotóxicos. Cerca de 30% desses produtos que são proibidos em outros países, aqui são permitidos, apesar da Anvisa alertar para os perigos que podem trazer para o sistema endócrino e riscos de contaminação e intoxicação. Um outro projeto de lei, que também tramita no Congresso, prevê que os alimentos orgânicos só podem ser comercializados por pequenos produtores diretamente ao consumidor, restringindo ainda mais a venda desses alimentos que já encontram dificuldade de ser achados no mercado. O uso dos agrotóxicos, eles vão matando o solo. Eles envenenam o solo, então eles deixam de ser mais produtivos. Dentro de uma proposta de hábitos mais saudáveis, os alimentos orgânicos e agroecológicos são aqueles produzidos de forma natural, sem uso de agrotóxicos. Enquanto a nomenclatura orgânicos possui uma legislação mais restritiva, os agroecológicos são aqueles produzidos pelas comunidades e comercializados em pequenas feiras. A agroecologia é o plantio sem uso de veneno, respeitando a natureza, né, com a ajuda vamos dizer assim, dos componentes ambientais de forma harmoniosa. O orgânico é quase a mesma coisa, a questão é que o orgânico tem uma normativa, tem uma lei que rege, então são mais severos. Exemplo, no agroecológico é permitido que você tenha um animal de estimação na propriedade, porque o produtor ele vai distanciar esse animal das hortas, exemplo. No orgânico não é permitido. O projeto de lei 457616 prevê que a venda dos orgânicos só poderá ser feita se o agricultor familiar integrar uma organização de controle social, cadastrada em órgãos fiscalizadores. O PL recebeu críticas por restringir ainda mais a comercialização de milhares de pequenos produtores e feirantes. A gente consegue ter uma fiscalização para a gente consegue consumir realmente aquilo que é orgânico como orgânico e não um alimento tido como orgânico, sendo que ele tem, em algum momento, ele passou um processo que não era orgânico. Em algum momento, ele passou pelo processo do uso do agrotóxico. Então, visando esse lado, a gente tem um grande benefício. A gente tem a comprovação do que a gente está consumindo. A gente não está levando o gato por lebre. O Conselho faz parte de uma legislação nacional, né, federal, onde toda cidade tem que ter a presença de um conselho, de um CMDS, né, que é o Conselho Municipal de Desenvolvimento Sustentável, para fiscalizar as ações, nesse caso nosso, que é o Conrural, as ações da Secretaria de Desenvolvimento da Agricultura e Pesca. A gente estima que haja em torno de 1.200 agricultores produzindo sem agrotóxico aqui no município. Reuniões do Organismo de Controle Social são realizadas em Camaçari, a fim de orientar os produtores sobre a certificação e também estimular as produções de agroecológicos. Já sou da 5ª geração, né, do agroecológico, e nós nos criamos dentro da agricultura, né, familiar. Então, desse meio a gente entende um pouco de tudo. Meus pais, eles eram plantadores de café, né, mas meus avós já mexiam com café, horta, criação de galinha, grande criação de galinha, já para manter o adubo para as plantas quando precisava, que naquela época a gente tinha terra muito boa, que não precisava de adubo, né? De uma certa forma a gente falava que não precisava, mas por quê? Porque a gente criava os animais no pasto vasto, então ali já era um adubo, a cada 6 meses que a gente mudava e fazia o plantio, a terra já era adubada, né, por eles em si. A gente usa bastante coisa, o NIM, a própria centronela, o próprio capim-santo, mas o mais importante é a pessoa, hoje em dia, vamos dizer assim,
não querer coisas impossíveis, por exemplo, plantar couve na época do inverno. Nós temos problemas com couve na época do inverno. Então, maxixe, tomate, pimentão, aqui na região de Camaçari, na época da chuva, não adianta plantar, você só vai ter problema. Mesmo você usando um defensivo, você não consegue a produção. Seu José e sua família cuidam de 4 hectares de plantação na zona rural de Barra de Pojuca, sem uso de qualquer aditivo químico ou pesticida. Nem veneno, nada de agrotóxico aqui, tudo natural. Eu tenho tudo, tanto banana, graviola, goiaba, laranja, limão e todos os tipos de hortaliça.